Nós te clamamos, nós te imploramos aqui neste lugar, nesta noite, Senhor. Mais uma vez, Senhor, viemos aqui por causa de Ti. Não estamos aqui por causa de outra pessoa, de qualquer outra coisa. Estamos aqui por causa do Senhor. Eu peço que o Senhor venha renovar as forças dos Teus filhos, das Tuas filhas. Porque nós sabemos, Senhor, hoje é um dia tão exaustivo, cansativo, dia de trabalho, dia de escola, dia de tanta fadiga, Senhor, de tanto cansaço. Mas este povo que está aqui é um povo que crê no Senhor, um povo que te ama e ama a Tua palavra. Quantos dos Teus filhos atravessam essa cidade para poder chegar a este local? Por causa de um único compromisso, o compromisso que a Tua palavra nesse tempo seja restaurada. Compromisso de um povo que te ama e ama a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Renova as forças do Teu povo, renova as forças da Tua igreja. Renova-nos nesta noite, Senhor. Alegra o nosso coração na Tua presença, Senhor. Tira a nossa mente das agitações do dia a dia. Tira a nossa mente, Senhor, de tudo aquilo que não é o Senhor. E assenta o nosso coração aos Teus pés nesta hora. Nós te rogamos, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, o capítulo 6, os versículos 11 ao 15. Esta é a 39ª lição que nós estamos estudando desta primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te, ou mando-te, diante de Deus, ou perante Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu devido tempo mostrará o bem-aventurado e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos que governam. Vamos orar. Pai, mais uma vez, queremos te pedir nesta hora, toma estas palavras e aprofunda a realidade delas dentro do nosso ser. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós confiamos não em homens, nós confiamos no Teu Espírito Santo. E pedimos a Ti no nome do Teu exaltado e glorificado Filho Jesus, que Teu Espírito venha falar a nós. Amém. Meus amados em Cristo, eu li todos esses textos propositadamente, embora todos vocês sabem muito bem que os versículos 13 e 14 são os textos áureos do nosso estudo hoje. E eu quero nesse momento ler com vocês, especialmente esses dois textos, o versículo 13 e o 14. Mando-te, ou exorto-te diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes o mandamento, ou o mandato, como está em algumas versões, sem mácula, irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, irmãs, vamos atentar para as palavras de Paulo com muito cuidado. Aqui tem uma versão alternativa que diz assim:
para que Timóteo guardasse o encargo, a sua missão. Eu vou ler o texto. Está assim: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele aparecer. Se você toma especialmente esse versículo 13 e também o 14, vocês vão perceber que à luz de toda essa epístola, e não somente à luz dessa epístola, mas à luz da história da igreja de Éfeso, porque Timóteo era um dos anciãos da igreja de Éfeso. E nós sabemos muito bem que foi nesta igreja que Paulo dispensou o maior e mais grandioso encargo numa igreja local. Foi onde ele gastou mais do seu tempo. Ele chega a dizer, lá em Atos 20, que noite e dia ele esteve ali dispensando todos os desígnios de Deus. Tudo que Deus, por meio dele, pôde derramar a esta igreja, foi derramado. E quando você lê a epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso, aqueles 6 preciosos capítulos, você chega a esta conclusão. É algo muito especial, é algo muito específico, é algo que nós temos que atentar. Eu estou colocando isto porque esse é um precioso pano de fundo que vai nos dar uma ideia do sentido de cada exortação, de cada palavra. Observe, irmãos e irmãs, que ele diz assim: ordeno-te, ou mando-te, ou exorto-te perante Deus. Olha que frase. Então, qual é a grande exortação? Se você vier aqui para o versículo 14, ele diz que guarde o mandato, o seu chamado, a sua comissão. Essa palavra mandato, ou mandamento, como deve estar em algumas versões, é a mesma que Paulo usa aqui no capítulo 1 e o versículo 1 aqui de 1 Timóteo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado. Está vendo aqui? Este termo aqui, mandado, ou mandato, como deve estar em outras versões, é o mesmo que nós vamos encontrar aqui, nesse versículo 14. Então, Paulo está falando do encargo que Timóteo tinha. Ele estava ali para, juntamente com aqueles demais anciãos, expressar a mente e o propósito e o governo de Deus na sua igreja. Quando você vai lendo cada um desses capítulos, você vai vendo a quantidade de exortações que Paulo faz para Timóteo, como ele vai mostrando os riscos que a igreja estava correndo. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, vamos pensar honestamente, vamos pensar sem frivolidade, sem fábulas, vamos pensar conforme a Bíblia. Todos nós sabemos que, primeiro, esta carta, como também a outra carta, foi endereçada a Timóteo, que era um dos grandes cooperadores de Paulo, era uma pessoa íntima de Paulo. Ele começou a caminhar com Paulo na sua segunda viagem missionária, nunca mais se apartou dele. Esteve presente com Paulo em diversas situações, esteve junto com Paulo em diversos momentos. Era um homem fiel, dedicado, embora muito retraído, segundo os grandes estudiosos eruditos, mas era muito convicto do seu chamamento. E Paulo, com a sua mente divina, profética, soprada pelo Espírito, ele estava como que vendo antecipadamente os perigos que esta igreja de Éfeso iria enfrentar. Isso não é diferente, irmãos, porque 30 anos depois de escrever essa carta, nós vamos ler a carta que o apóstolo João escreve para a mesma igreja de Éfeso, e lá o Senhor diz para essa igreja que ela estava caída. Ou não? Lembra, versículo 5 do Apocalipse 2? Lembra-te, pois, de onde caístes. Estava caída. E era uma igreja com tantas virtudes, irmãos. Mas as virtudes dessa igreja não estavam fundamentadas na principal virtude, o seu amor pelo Senhor. Porque o nosso amor pelo Senhor deve ser a base para toda e qualquer virtude.
Porque nenhuma virtude pode ter por base nós mesmos. Princípios humanos. Qualquer virtude só tem valor diante de Deus se estiver fundamentado no nosso amor para com o Senhor. Então o Senhor está mostrando isso aqui em Apocalipse 2. Coloco isso para vocês, para que amplie, para que amplifique melhor a nossa interpretação daquilo que Paulo está tratando aqui nesse capítulo 6. Ele diz para Timóteo: ordeno-te, eu mando-te, eu exorto-te diante de Deus. Que frase! Isso é muito importante. Aí você vai ver o encorajamento dele aqui, é que Timóteo pudesse conservar a integridade do ministério. Aí você pensa, mas em que sentido prático nós podemos entender isso? Conforme está nessa carta. Olha o capítulo 1, quando ele diz assim, aqui, por favor, se você quiser ver comigo, a partir do versículo 3, ele diz: como te roguei. Essa palavra rogar aqui, ou o verbo rogar, me perdoe, como está conforme o texto original, é muito forte, é um profundo e intenso clamor. Ele diz: como eu clamei a ti, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Para quê? Para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Está vendo, irmãos? Começa por aqui. Esse é o primeiro ponto, o ponto de partida para você entender o que estava acontecendo. Havia outros, como sempre existiu e como sempre haverá, outros no meio do povo de Deus, outros com forma de piedade, outros com um certo, ou entre aspas, encargo de ministério, outros ensinando outro evangelho. Está vendo, irmãos? Aí diz: nem preste atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis que acarretam mais disputas do que a edificação de Deus. Essa palavra edificação aqui é um termo, oikodomia, da onde vem a palavra economia ou administração, a administração da casa de Deus. Então tudo que não for, irmãos, por favor, deixa eu colocar princípio aqui. Todo ensino, todo ministério tem um único propósito, irmão. Sabe qual? Não é promover a igreja, não é promover cultos fantásticos, não é promover pessoas. Todo e qualquer ministério tem um único propósito: promover a economia, a administração da casa de Deus. Se não for isso, irmãos, qualquer ministério é vão. Qualquer ministério é vazio, é sem sentido. Então, é o que ele está colocando aqui. Observe, versículo 6. Esses alguns, ele vai dizer assim, que de tais coisas, desviando-se alguns, sublinhe isso, entregaram-se a vãs contendas vazias. Está vendo aqui? Sempre, este é o princípio que Paulo vai colocar como pano de fundo para nós entendermos a realidade espiritual em torno da igreja de Éfeso. Porque se vocês compreenderem isso, vocês vão chegar à conclusão lá do capítulo 2 de Apocalipse. Como foi possível, irmãos? Como foi possível uma igreja que recebeu tanto? Como foi possível uma igreja que tinha tal depósito um dia apostatar, cair? O Senhor diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. E se não arrependeres, o Senhor diz para ela, Ele vai remover o seu candeeiro. O que significa remover o candeeiro? Isso é muito profundo, já estivemos estudando sobre isso. Você tem que estudar o livro de Êxodo, pelo menos em 2 lugares, para você ter uma visão do que é o candeeiro. Porque o candeeiro, em primeiro lugar, fala de quem? De Cristo. Mas não apenas de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Então, quando você tem uma visão da pessoa e obra de Cristo, toda a singularidade, tudo que está incluído nesse candeeiro, significa que a igreja vai perder se ela continuar caída, se ela continuar sendo um fim em si mesma. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja não pode ser. Então isso é muito sério, irmãos. Mas o enfoque aqui, o encargo que o Senhor tem derramado nesta noite,
justamente este chamado, essa comissão de Timóteo, que ele tinha que ser fiel. Ele não poderia desprezar isto. Paulo está exortando ele, está rogando ele, diante de Deus. Veja que é tão sério que ele diz: rogo-te, mando-te diante de Deus, que guardes, versículo 14, este mandamento, este chamamento, esta comissão. Qual é a comissão de Timóteo? É o que ele está colocando aqui, desde o capítulo 1. Que ele pudesse, como diz aqui, exortar alguns, advertir alguns, que não ensinasse outra doutrina, que confrontasse a heresia, que expusesse esses falsos mestres, que estavam corrompendo a igreja do Senhor, que aqui no versículo 12, do capítulo 6, que ele lutasse, que ele batalhasse a batalha da fé, que ele não fracassasse. É justamente isso, irmãos, porque esse é um ponto muito importante. Quando você vai estudando aqui, o contexto que se forma no capítulo 6, é muito importante isso. Várias e várias vezes, reiteradas vezes, eu tenho falado aqui a vocês sobre a importância de construirmos o contexto de um texto como uma base sólida para a interpretação e para a aplicação da palavra. Isso é tão importante, irmãos, esse é um fundamento divino. Então, quando nós lemos uma passagem como esta, então você tem aqui todo o contexto que está no capítulo 6. Às vezes, para descobrir um contexto, é necessário se ler um capítulo muitas vezes. Eu não vou dizer 2, 10, eu sei que você tem que ler até você conseguir entender o contexto. Mas, adiantando um pouco, depois de muitas vezes que lemos esse capítulo 6, nós sabemos que a partir do versículo 3, então, seria bom se você colocasse isso aí nas suas anotações. A partir do versículo 3 do capítulo 6, começa-se a construir o contexto do ensino aqui. Então, por favor, se nós lemos a partir do versículo 3 e vamos até o versículo 10, você vai perceber assim claramente que aqui nesses versículos está construído todo o contexto. Então nós podemos colocar o aspecto objetivo e agora a partir do versículo 11 nós vemos o aspecto subjetivo. Agora vemos a aplicação. Como aplicar, como ter a revelação do que está sendo ministrado nesse capítulo 6. Então vou ajudá-los. Veja aí, versículo 3 a 5. Se você ler os versículos 3 a 5, Paulo vai falar do falso ensino que não concorda, que não está em harmonia. Versículos 3 a 5, de 1 Timóteo 6. O falso ensino que não está em conformidade, em harmonia com o Evangelho de Cristo. Que lindo é isso, irmãos. Porque nós temos aqui uma verdade preciosa. Paulo está dizendo nesses versículos sobre o falso ensino. Aquele ensino que não está em harmonia com o Evangelho de Cristo. Aí depois, versículos 6 a 8. Ele vai dizer que a vida piedosa deve ser a vida com contentamento. Deve ser a vida que nós devemos buscar. Uma vida piedosa. Uma vida que honra a Deus. Uma vida que ama o Senhor. Uma vida que quer se relacionar com o Senhor. Uma vida que deseja viver a palavra de Deus. Irmãos, nós somos seres extremamente frágeis, extremamente vulneráveis, extremamente pequenos. Nós temos lutas dia após dia. Nós temos momentos de crise e de batalhas, às vezes intermináveis. Mas uma coisa é certa, nós temos que batalhar até o fim. Nós temos que lutar até o fim, olhando e crendo na palavra de Deus. Que o Senhor, sabendo de todas as questões vulneráveis do nosso ser, todo o terreno que se forma em torno de nós, todos os dados, todas as dificuldades, todas as obras da carne, toda a herança adâmica, Ele não nos deixou desprovido. Ele tem para nós o alimento suficiente, as armas suficientes para nos revestir e mais ainda, trabalhar em nossa vida para que cada dia possamos ser mais e mais transformados e conformados à imagem de Cristo Jesus.
Então, nós temos que rogar ao Senhor e dizer: Senhor, dá-nos fome de Ti, dá-nos fome da Tua palavra, ajuda-nos na nossa fé, ajuda-nos a relacionar-nos com o Senhor através da Tua palavra, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a ver e ajuda-nos a tocar a realidade da vida do Teu Espírito em nosso espírito. Então, irmãos, é isso que ele vai falar nos versículos 6 a 8. Aí depois, você tem aqui os versículos 9, 10. Paulo vai dizer que os gananciosos são vulneráveis a toda sorte de tentações e, consequentemente, são alcançados ou enlaçados pela cobiça que leva os homens à destruição e à ruína. Então, vocês estão vendo aqui 3 pontos fundamentais de todo o contexto. Então, primeiro, o falso ensino que não está em harmonia com o Evangelho de Cristo. Segundo, a vida piedosa como a fonte de todo o contentamento, de toda a alegria espiritual. Toda a nossa alegria tem que estar no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida cristã. Nós não vamos encontrar alegria nesse mundo. Nós não vamos encontrar alegria no dinheiro. Nós não vamos encontrar alegria no trabalho. Nós não vamos encontrar alegria em nada e nem em ninguém. Toda nossa alegria está numa pessoa. Aquilo que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, lá em Filipenses 4. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Até mesmo no casamento, se o Senhor não for o centro, nós nunca vamos encontrar a verdadeira satisfação. Então, queridos, é isso que ele vai dizer. E por último, que os gananciosos, aqueles que amam a cobiça, o dinheiro, e vivem, fazem da obra de Deus um meio particular de enriquecimento, ele vai dizer que essas pessoas são enlaçados pela cobiça. E, consequentemente, isso levará elas à destruição, à ruína e à destruição. Então, é nessa base. Aí terminou isso, o que ele vai dizer? Então, combate o bom combate da fé. Lute, não se acovarde, batalhe, firme. Não olhe para o tamanho do inimigo, confie em Deus, olhe para Ele. Aí depois ele vai dizer: guarde a sua comissão, o seu chamamento, sua responsabilidade. Guarde isso até a vinda do nosso Senhor, porque quando Ele vier, Ele vai recompensar toda a nossa fidelidade. Estão vendo, irmãos? É isso que ele diz. Agora, ele fala que exorto-te perante Deus. Está vendo aí? Exorto-te perante Deus. Este é um ponto muito especial, irmãos, porque essa exortação diante de Deus é algo muito solene. Isso demonstra que o que Paulo está falando para Timóteo é algo muito sério. Ele não deveria desconsiderar aquelas palavras. Aí ele volta a esse ponto: que guardes o seu chamado, a sua comissão. Seja fiel naquilo que Deus te comissionou a fazer. Porque, irmãos, observe bem, permita-me lembrá-los de algo. Você se lembra lá na queda, quando o homem caiu, a Bíblia diz que o homem, ele fracassou lá no capítulo 3. Primeiro, Eva, ela foi seduzida pela serpente e caiu. Logo em seguida, o seu marido. Nós temos uma tendência muito natural de colocarmos os nossos olhos em Eva e, às vezes, consciente ou inconscientemente, fazemos algumas perguntas. Mas por que Eva fez isso? Por que Eva fez aquilo? Mas por que a mulher? Será que a mulher não é um ser tão frágil assim? Por que Deus criou ela tão frágil? Às vezes começa a fazer tantas perguntas. Mas, irmãos, pense. As questões, ou todas as coisas da vida, do ponto de vista de Deus, devem ser analisadas segundo a responsabilidade. E nós temos que procurar ver todas as coisas conforme o propósito eterno de Deus, o seu governo, a sua administração. Se você lê a Bíblia, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, você vai ver que Deus deu uma comissão para o homem. Deus disse para ele dominar os peixes do mar, as aves dos céus e os répteis da terra. Ele deveria fazer isto. Ele deveria guardar o Éden. O capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou o homem para lavrar o Éden e
para guardá-lo. Ele deveria guardar o Éden. O Éden incluía Eva. O Éden incluía a sua comissão. Então, por que que Deus colocou o homem para guardar o Éden? Por que que o Éden precisava de um guarda? Por que que era também a função de Adão guardar, vigiar, manter aquele território protegido? Porque com certeza havia um inimigo. E de fato nós sabemos, havia um inimigo. Ele já havia caído. Muito antes do homem ter sido criado, ele já havia caído. Ele não caiu sozinho. Ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos. Nós não sabemos enumerar, calcular a quantidade de anjos caídos. A única coisa que nós sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, é que em Efésios 6, Paulo nos dá um vislumbre de tudo isso. Ele diz que estes anjos caídos, eles eram anjos, muitos deles tinham grandes funções celestiais e, portanto, se tornaram anjos malignos ou poderosamente malignos. Era uma cadeia. Muitas autoridades angelicais caíram. Essas autoridades angelicais não foram constituídas depois da queda, elas já eram constituídas no reino de Deus. A Bíblia, Paulo chama de principados. Muitos anjos que eram príncipes, muitos anjos de grande autoridade e domínio, caíram juntamente com Adão e Eva. Você acha que caíram só aqueles ralézinhos? Não tem ralés lá no reino de Deus. Todos os anjos são de grande expressão celestial. E Satanás, esse Lúcifer, ele arrastou uma terça parte dos anjos. Você imagina que desastre foi aquela rebelião. Então ele caiu. E Deus colocou aquele homem ali. A única coisa que Adão deveria fazer era manter o caminho da obediência entre ele e Deus de maneira intacta. Mas ele caiu. E porque ele caiu, ele expôs o governo de Deus ao opróbrio, à vergonha. Irmãos, este é um lado da história. Mas trazendo isso para os nossos dias, você vai ver que a igreja é uma expressão visível do reino de Deus, da glória de Deus. Ela é conhecida no Novo Testamento como o corpo de Cristo. Se ela é o corpo, nesse corpo tem um cabeça. E o Novo Testamento vai dizer que este cabeça é o cabeça, é o Senhor Jesus. É o cabeça que está no trono e o seu corpo está na terra. E entre o cabeça e o seu corpo tem que haver perfeita harmonia. Então, quando você estuda isso, Paulo vai falar de juntas e medulas, essas partes do corpo que faz essa ligação entre o cabeça e seu corpo. E quando você estuda isso em Efésios capítulo 4, você vai ver uma linda, gloriosa exposição que Paulo faz. Sem entrar muito nos detalhes, Paulo vai falar sobre os dons de Cristo conferidos aos homens. Ele diz assim: Ele mesmo quem? Cristo, aquele que desceu, aquele que subiu, levando cativo o cativeiro, ele concedeu dons aos homens. Dons aos homens. Esses dons aos homens é algo do próprio Cristo. É algo da própria natureza e do caráter daquilo que é Cristo. Ele concedeu dons aos homens. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós sabemos que esses ministérios, eles não são simplesmente ministérios constituídos pela igreja. A igreja não pode constituir ministérios. Algumas pessoas são formadas em seminários. Vão para um seminário, termina o seminário e já sai com um diploma de pastor. Ninguém tem o direito, ninguém deve conferir diploma de pastor a ninguém. Porque pastor não é um ofício de seminário, e nem mesmo um ofício concedido pela igreja. A igreja só reconhece aquilo que o Espírito Santo concede, aquilo que Cristo concede pelo seu Espírito. Ficou claro isso para vocês, irmãos? Está claro isso para vocês? Ninguém pode subir aqui nesse púlpito e dizer: eu tenho tal dom, eu sou isso, eu sou pastor. É uma arrogância que ela tem por natureza Lúcifer.
Esse é um dos itens da síndrome de Lúcifer. Isto é a síndrome de Lúcifer. Eu sou o profeta tal. Eu tenho, irmãos, por favor, isso é arrogância. Ou a arrogância de Lúcifer se manifestando na carne humana. Ministérios são concedidos por Cristo. Não adianta alguém subir aqui nesse púlpito e dizer, eu quero que vocês reconheçam o meu encargo, reconheçam o meu ministério. Irmãos, isso não é uma coisa que você impõe sobre as pessoas, não é imposta. Porque a medida de Deus não é pela imposição, a medida de Deus não é pela constituição, a medida de Deus é pelo fluir da vida. Leia o livro de Atos. Como que era a igreja em Atos? A igreja era um corpo orgânico vivo, não era uma organização. E o grande segredo da realidade da igreja de Atos é que a vida governava todas as coisas, e não os homens. Mas como não os homens? Os homens, eles obedeciam ao encabeçamento do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. Por que eu estou colocando todos esses pontos para vocês? Porque era justamente esta realidade de Timóteo. É isso que Paulo está dizendo para ele. Ele não poderia fracassar na sua comissão. Ele não poderia se acovardar. Por isso ele diz, combate, lute o bom combate da fé. Eu te exorto diante de Deus. Não fale no seu chamamento. Isto é, não deixe que a heresia, não deixe que esses falsos mestres, esses falsos profetas, não deixe que este falso ensino venha corromper a mente das pessoas, dos cristãos, da igreja, porque isso só promove contenda e não a edificação ou a economia da casa de Deus. Estão vendo, irmãos? O tanto que é sério isto. Isso está dentro do combate da fé, que foram os nossos últimos assuntos estudados. E Paulo está dizendo isto. Como é importante, irmãos, o Senhor levantar na sua igreja homens que expressem a sua mente. Isso ele faz por meio dos anciãos. Você vai ver no livro de Atos que havia os anciãos. Eles não eram uma classe especial sobre a igreja, eles eram homens com uma especial incumbência. Hoje você vê muitas pessoas dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, um livro que vocês, todos nós, não é vocês, todos nós deveríamos memorizar. É um livro, dá para memorizar ele em poucos dias, é o de Judas. É só um capítulo. Memorizar, você olhar aquele livro e saber, meu Deus. Este é um dos grandiosos livros escritos para o nosso tempo de maneira clara, de maneira aberta. Ele vai simplesmente escancarar a realidade por detrás desse mundo religioso, eclesiástico que nós estamos assistindo. Ele vai simplesmente colocar as coisas de maneira muito clara. Porque este é o grande perigo. Quando Paulo está dizendo essas palavras para Timóteo, colocando tudo isso aqui para Timóteo, nós temos que voltar aqui em Atos, capítulo 20, por favor. Aí a gente vai chegar até Judas, mas vamos caminhando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Então você sabe que aqui Paulo, ele está voltando da sua terceira viagem missionária, apostólica, melhor assim. Aí no versículo 17, onde começa todo o contexto restante aqui deste capítulo, ele diz assim, enviando, pois, de Mileto a Éfeso, então isso nos é muito familiar nesta noite, a Éfeso, fez chamar os anciãos, a palavra anciãos aqui, presbíteros, a mesma coisa, os anciãos, quem são esses anciãos? São aquela classe, não de mediadores, mas daqueles irmãos maduros que são constituídos pelo dom de Cristo, inspirados pelo Espírito e reconhecidos pela igreja. Não é convenção, não é seminário, você pode dar uma carteirinha, mas os céus não autentica aquilo que o Espírito Santo não unge. Vou repetir, irmãos. Deus não reconhece aquilo que o Espírito Santo não unge. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, é sério, Timóteo, é diante de Deus que eu te falo isso. Conserva,
Se você tem um cargo do Senhor, se você tem um encargo, se você tem uma comissão, conserva. Então ele chama esses anciãos. Agora vamos ler o que ele diz para esses anciãos, assim, o ponto mais nevrálgico das suas palavras. Ele diz assim, versículo 28, portanto, aqui é uma cláusula conclusiva, olhai por vós e por todo o rebanho, no qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja do Senhor. Então o rebanho é a igreja do Senhor. Apacentar era a função também dos anciãos. Essa palavra apacentar, no sentido original, é conduzir, cuidadosamente, manter na direção, alimentar. Isto, naturalmente, leva a nossa mente a refletir na função de uma profissão antiga que havia entre os judeus, que era de pastores, algo que os egípcios não amavam. Você sabia que os egípcios, eles abominavam a profissão de pastor? É claro, irmãos, o mundo não vai amar aquilo que é do Espírito de Deus. O mundo vai querer transformar isso em profissão. E hoje tem se tornado uma profissão. Não é verdade? Hoje é uma profissão. E talvez uma das melhores do mundo. Uma das melhores. Porque qualquer um parece que pode ser. Qualquer um, se tiver um pouco de técnica, de comunicação, fizer um cursozinho num seminário qualquer, souber manter o povo assim, quieto, manter algumas práticas de entretenimento, fazer um curso de comunicação verbal, contar história, e se possível, for bom para contar piada. Ah, irmãos, arruma emprego em qualquer lugar. Mas Paulo diz, eu te rogo diante de Deus, você mantenha a integridade do que o Senhor te confiou. Por mais frágil que fosse Timóteo, ele tinha que saber que havia algo divino que Deus lhe havia confiado. E que ele batalhasse com todas as suas forças. Aí, irmãos, ele diz, o qual ele adquiriu para si mesmo por meio do seu próprio sangue. Porque eu sei, aqui eu quero que vocês prestem atenção, que depois da minha partida, meus irmãos e irmãs, veja bem, isso aqui que Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Éfeso, aqueles anciãos de Éfeso, é muito antes, aconteceu anos e anos antes dele ter falado a Timóteo, escrito a Timóteo esta carta. A carta que ele escreveu a Timóteo está ali por volta do ano 63, 65. Pense nisto. Aqui, alguns anos antes, ele encontra com esses anciãos. Chega a dizer, nunca mais vocês verão meu rosto. Que dor, irmãos. Que dor, mas que consciência ele tinha. Porque Paulo não edificou a igreja para ele. A igreja não era o emprego de Paulo. A igreja não era o meio de vida de Paulo. E qualquer irmão, qualquer pessoa que tente fazer da igreja o seu meio de vida já está condenado diante de Deus. Qualquer pessoa que acha que tem o direito de fazer dela o seu meio de vida, o seu legado de família. Uma coisa que para mim é muito curiosa, é sempre que filho de pastor tem que ser pastor. Essa regra parece maldição hereditária. Isso não existe, irmãos. A não ser que realmente tenha. Mas é como que quase que prática geral. A não ser que tenha, porque eu conheço muitos que o pai foi, os filhos também foram bênção. Jonathan Edwards, que é um exemplo mais bonito, e tantos outros que eu conheço. Mas é quase que de regra geral. E você vê como que manter o patrimônio da família. Isso é muito perigoso, irmãos. A não ser que tenha, porque se tiver, ninguém discute isso. Mas, irmãos, eu quero só dizer para vocês que essas palavras de Paulo aqui são sérias. Olha o que ele diz, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós, está vendo aqui? Lobos vorazes, cruéis,
Vamos colocar um texto só para dar um pouquinho mais de sombra nesse termo lobos aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Ele diz: mas tens isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Está vendo aqui esses nicolaítas aqui? Está vendo, irmãos? É esses lobos. Você sabe o que significa nicolaítas? É um termo que vem de dois vocábulos do original, Nical e Laos, dominadores do povo. Aqui os lobos cruéis são esses, os dominadores do povo. Ministério não é para dominar o povo, é para servir. É tão lindo, irmãos, você lê 2 aos Coríntios, capítulo 10, quando Paulo fala da autoridade que Deus lhe confiou. Ele diz: a autoridade que Deus me confiou para servir, não é para mandar, é para guardar o corpo, é para servir, e não para dominar. E aqui você vai ver que havia os lobos cruéis, os nicolaítas. Aquele texto que eu acabei de ler, em Apocalipse 2,6, junto com vocês, é a carta à igreja de Éfeso. As mesmas pessoas. Aqui ele está falando aos anciãos. São esses nicolaítas, cruéis. Ele diz que não perdoarão o rebanho. Não perdoarão. E dentre vós se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar discípulos após si. Discípulos após si, fazer discípulos para si mesmos. Irmãos e irmãs, mantenhamos os nossos olhos focados na palavra de Deus, para que a luz dos céus irradie nossa mente, e assim nós seremos guardados até o dia de Cristo, de todo tipo de corrupção e contaminação que possa haver no meio do povo de Deus. Estão vendo aqui? Vamos amplificar mais aqui o assunto, vendo 1 Pedro capítulo 5. Esses textos precisam ser colocados juntos. Diz assim, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não de modo forçado. Está vendo, irmãos? Não de modo forçado, mas voluntariamente, não por ganância desonesta, mas de ânimo pronto, nem como tendo senhorio sobre os que estão sob o vosso cuidado, mas sendo exemplos do rebanho. Aí o versículo 4, e quando apareceu o príncipe dos pastores, assim está na minha versão, Reina Valera, e quando aparecer o príncipe dos pastores, recebereis a incorruptível coroa de glória. Então, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo é o cabeça de todo encargo e serviço? Porque tudo flui dele, é o dom dele. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Estou falando isso para você perante Deus. Guardes o que o Senhor tem te confiado. Guardes. Na segunda epístola ele vai ser bem mais específico quanto a essa postura de exortação. Se você voltar aqui, por favor, para a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Você sabe que essa epístola tem 4 capítulos apenas. Então, em cada uma delas você vai ver um tema, especialmente dentro dessa mesma linha. Se você estudar essa epístola, você vai ver esses 4 temas direcionados a esta comissão de Timóteo. Capítulo 1, o versículo 14, nós vamos ver o tema desta exortação. Ele diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito que em nós habita. Então, qual é a primeira exortação de Paulo para Timóteo? Guarda o Evangelho. Guarda. Não deixa ele corromper. Não deixa ele se misturar. Não deixa. Está vendo, irmãos? Isso é muito sério. É sério para mim, é sério para você. Para os irmãos que servem, seja em que esfera do dom de Cristo que você serve. Você precisa entender isto. Guarda o Evangelho, guarda, procure conhecer, deixe que o Espírito te revele, deixe que o Senhor te revele, deixe que Ele amplie mais dentro de você o Evangelho. Olha o capítulo 2.
Olha o versículo 3: sofre, pois, lutas, dificuldades, penalidades, como bom soldado de Cristo. Olha o versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, que ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo qual sofro penalidades, e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Irmãos, se você pegar essa frase, sofro como malfeitor, você vai entender mais como que Paulo sofria, o que os falsos apóstolos faziam dele. Veja, segundo aos Coríntios, o capítulo 10 até o capítulo 12, então você vai entender isso. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, sofre pelo evangelho, porque, irmãos, se esta igreja, se cada um de nós, se na sua família, seja onde for, você pregar o evangelho puro, simples, genuíno, não espere aplauso das pessoas, espere sempre dardos inflamados do maligno. Estão ouvindo, irmãos? Se esta igreja se comprometer dia após dia com o caráter do evangelho, irmãos, o mundo não vai nos amar, as pessoas não vão nos amar, mas um dia, você sabe, haverá trevas terríveis e profundas sobre esta terra. O Senhor julgará esta terra, mas a tua casa será guardada, como está lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí você vai lembrar de Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Sabe o que você vai ver? Que muito daquilo que você pregou, muito daquilo que você compartilhou de Cristo, vai ser vida nas pessoas, e elas lembrarão aonde estará o refúgio do Senhor aqui nesta terra. Você se lembra quando o Senhor julgou a cidade de Jericó? A Bíblia diz que quando o Senhor julgou a cidade de Jericó, algumas coisas aconteceram antes. Os espias foram enviados para aquela cidade, e ali eles encontraram uma mulher, e essa mulher, ela deu pouso, ela hospedou aqueles homens na sua casa, e os guardou ali. E quando eles iam embora, olha a fé dessa mulher, Raabe, ela disse assim: quando vocês voltares, e o Senhor tiver julgado esta cidade, lembrem-se de mim. Irmão, sabe o que aconteceu? A casa dela era, capítulo 2, capítulo 6 do livro de Josué, vai nos mostrar, a casa dela era em cima do muro. E lembra que eu lembro desde criança, a gente cantava aquelas canções que falavam que os muros de Jericó caíram. Então a ideia que eu tinha desde criança é que não sobrou uma pedra em pé, mas aonde estava a casa daquela mulher não caiu. Você se lembra? O que aqueles homens disseram para ela? Disseram assim para ela: pegue uma fita vermelha e coloque na janela da sua casa. Ficou uma fita vermelha pendurada lá, e não caiu. Irmãos, lembra do Salmo 91? Eu aprendi desde criança, e a gente amava a Bíblia, mas aquele salmo era o maior amuleto espiritual para nós. Chovia e a gente tinha medo de relâmpago. Então a primeira coisa que eu lembrava não era de orar, era abrir o Salmo 91. Quem é criança lembra disso, ainda mais os assembleanos, né? A gente tinha pelo Salmo 91 a verdadeira veneração, e abria, e se não caísse a casa é porque o Senhor nos guardou, conforme está no Salmo 91. Mas hoje eu lembro, irmãos, como a mente infantil, eu aprendi uma coisa muito boa: eu memorizei aquele salmo de cor. E mais ainda, sabe, irmãos, falo para vocês, eu sei que aquele salmo vai se cumprir de maneira muito gloriosa quando o Senhor estiver julgando essas nações e a sua igreja estiver aqui nessa terra, porque o juízo das trombetas não é contra a igreja, é contra este mundo. Aí você vai lembrar daquele salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, você vai ver 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Você vai ver que muitos dos seus familiares que você pregou o evangelho, eles não creram, vai ser para dentro lá da sua casa que eles vão correr naquele dia. Haverá trevas sobre essa terra, mas nós, irmãos, com certeza em nossas casas, como está lá no livro de Êxodo, quando Deus julgou a terra do Egito com densas trevas, diz que havia luz na habitação do povo de Deus. Com certeza o Senhor proverá luz para as nossas casas. Aleluias por isso, irmãos. Agora, eu digo para vocês,
Paulo está dizendo, sofre pelo Evangelho. Sofre. Ele estava sofrendo. Mais ainda, capítulo 3, versículo 14. Ele diz, tu, porém, persiste naquilo que aprendeste, e de que te persuadiste, sabendo de quem tens aprendido. Lindo isso aqui, porque é justamente o que Paulo está dizendo desde a primeira carta, a questão do Evangelho, as sagradas letras, que havia sido ensinado desde a infância para Timóteo. Isso era vida dentro dele, é o Evangelho. Ele diz, persevera no Evangelho. Está dizendo para Timóteo, persevera, persiste, prossiga no Evangelho. Não desista do Evangelho. A palavra do Senhor para nós é justamente essa. Persevere no Evangelho. Não olhe para homens, não olhe para ninguém. Olhe para o Senhor e persevere no Evangelho. Estão vendo aqui, irmãos? Agora o capítulo 4. Versículo 2, ele diz, pregue a palavra, que instes, a tempo e fora de tempo, que redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e ensino. Porque chegará tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças. Então Paulo está dizendo, haverá um tempo em que as pessoas se acercarão de homens que viverão segundo as suas próprias cobiças, ganâncias. Mas quanto a você, Timóteo, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, guarde o bom depósito. Não é o que ele diz aqui no capítulo 1, guarde o bom depósito, sofre por este Evangelho, persevera neste Evangelho. Pregue este Evangelho. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Não abaixe suas armas. Irmãos, o Evangelho é uma grande arma que nós temos. Você sabia disso? Uma das grandes armas que nós temos é o Evangelho. Pense comigo por um momento. Efésios capítulo 6. Lembra quando Paulo está falando em Efésios capítulo 6 sobre a nossa armadura espiritual? Ele diz que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação, a melhor tradução seria assim, calçar os nossos pés equipados, preparados com o Evangelho. Por que pés? Por que nós temos que calçar os pés? Aí você vai em Romanos capítulo 16, versículo 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Irmão, você tem uma arma que destroniza Satanás de qualquer lugar que ele esteja, é a pregação autêntica do Evangelho. Você sabe que uma das coisas que Satanás teme, é bom que você e eu saibamos disso, é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder, é a explosão do poder de Deus. Então nós temos que estar cheios disso, porque se observarmos cuidadosamente, aqui nessa primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, existe uma linha paradoxal entre o falso e o verdadeiro, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, quando você tem a visão dessa linha paradoxal, então você pondera sobre isso. E você vai ver como o Senhor está chamando cada um de nós nesse tempo. Como Ele quer nos equipar, como Ele quer nos preparar. Ele não quer que eu e você nos tornemos apenas figurinhas ou figurantes na vida da igreja. Não. Ele quer que todos nós venhamos combater esse bom combate, que nós venhamos guardar esse bom depósito, que nós venhamos proclamar este bom depósito, que nós sofremos ou que possamos sofrer qualquer luta, qualquer penalidade por esse Evangelho, mas vamos perseverar nele até o fim. Amém, irmãos? Este é o sentido que Paulo está dizendo para Timóteo. Conserve,
mantenha. Porque, irmãos, Satanás fará de tudo para desviar o nosso chamamento. Satanás fará de tudo para destruir. Mas nós temos que continuar crendo. Nós temos que continuar perseverantes até o final. Que o Senhor possa nos abençoar uma vez mais. Apenas só para encerrar, o texto que eu prometi para vocês aqui de Judas, que vai fechar aquele assunto lá de Atos 20, 28 a seguir. Coloque esse texto aí na sua Bíblia, vai ser muito importante. Aqui no Evangelho de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, aqui no versículo 12. Judas 1,12. É lógico, irmãos, que são tantas coisas que ele fala aqui sobre certos homens. Deixa eu só ler um texto que vai criar toda uma base para vocês entenderem melhor este capítulo. O certo é que no versículo 3, precisamente, ele diz assim: amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever, lindo isso, acerca da nossa comum salvação, ele queria falar um assunto. Qual era o assunto de Judas? Qual era o desejo de Judas? Você pode me dizer? Está aqui. Ele queria falar sobre a salvação de maneira simples. Esse era o assunto dele. Ele diz: olha, eu estava profundamente desejoso de falar com vocês, de escrever algo acerca da nossa salvação, essa salvação simples, a salvação que nós temos recebido do Senhor. Está vendo? Aí ele diz assim: tinha de vos escrever acerca da nossa comum salvação, tive por necessidade. Ele viu uma causa maior. Essa causa maior, ela foi determinada pela necessidade, e não pela sua natureza. Pela necessidade de exortar-vos a batalhardes ardentemente, muito mais forte ainda do que Paulo havia dito para Timóteo. Ele diz batalhar ardentemente. Paulo diz combate, o bom combate da fé. Ele diz batalhardes ardentemente pela fé, que uma vez por todas, olha o que ele diz, foi transmitida aos santos. Então essa expressão fé aqui, ela tem uma conotação muito gloriosa. Não é aquela fé de Hebreus 11:1. Essa fé, ela fala de todo o compêndio daquilo que nós podemos entender como a realidade do Evangelho. É esta fé, este grande Evangelho. Se você ler esta carta, você vai conseguir entender melhor. Se você conseguir tocar essa carta, você vai perceber do que ele está falando. Porque senão ele poderia ter falado da salvação, e a salvação é pela fé. Não é? Pela graça sois salvos. Ele podia falar da fé aqui no sentido salvífico, mas não. Ele está falando por essa fé que de uma vez por todas, está vendo aqui? Foi transmitida aos santos. Pois, aí começa, aí que vai abrir nossa mente. Certos homens se introduziram com dissimulação. Pessoas dissimuladas. Essas pessoas dissimuladas aqui, irmãos, não são pessoas, você vai ver nesse livro, não são pessoas, não são irmãos, de maneira geral, mas são aqueles que se introduzem, como você vai ver lá em 1 Timóteo. E é disso que Paulo quer corrigir Timóteo, é isso que Paulo quer mostrar para Timóteo. Timóteo, não desvie o seu foco. Fala para você diante de Deus, mantenha a integridade do seu chamamento. Mantenha a integridade da comissão que você recebeu do Senhor. Mantenha a integridade do encargo que você tem do Senhor. Estão vendo, irmãos? Aí de certos homens se introduziram com dissimulação. Ele vai falar desses certos homens. Aí você tem que ler todo o livro. Mas, versículo 12. Estes aqui são esses certos homens. Esses são manchas em vossas festas de amor. Aquelas reuniões que havia no início da igreja, na história da igreja, havia aquelas reuniões de comunhão, de mutualidade, de cuidado, de afeto. Havia muito isso, segundo a tradição cristã. Banqueteando-se convosco, sem recato, apacentando-se a si mesmos. Quem são esses, irmãos? Lembra? Atos 20, 28? O mesmo termo. Aqueles que se apacentam a si mesmos. Nuvem sem água, levada pelo vento,
árvores do outono sem fruto, 2 vezes mortas e desarraigadas. Aí ele vai dizer, como é fácil você saber quem são essas pessoas? Por uma simples, ou por 2 provas bem palpáveis. Que eles são como que nuvem, está vendo aqui? Ele vai dizer assim, ó, nuvem sem água. Né? Imagina, irmãos, você vai para uma cidade, como nós temos no norte, nordeste, especialmente na região nordeste do nosso país, quantas cidades estão ali há anos precisando de uma chuva. Aí de repente vem uma nuvem. Aí as pessoas enchem de expectativa, mas não chove, não tem água. É aquelas pessoas que não se satisfazem com a vida, não dispensam vida por meio do Espírito Santo. Está vendo outra coisa? São árvores sem fruto. Jesus diz que você conhece uma árvore pelo seu fruto. Ah, irmãos, isso é tão sério. Que preciosa, por mais dolorosa que seja, mas é uma preciosa exortação que o Senhor está nos dando. Por isso, irmão, nós temos que estar aos pés do Senhor. Porque o Senhor deseja manter a integridade da sua edificação entre o seu povo. E aqui está uma exortação de Paulo a Timóteo que fala a todos nós. Que fala a mim, fala a você. Fala aos irmãos que têm um encargo da parte do Senhor para o serviço. Como nós temos que estar aos pés do Senhor e perguntar ao Senhor se nós refletimos a sua mente, se nós expressamos a realidade do seu governo entre o seu povo, ou se nós somos como uma árvore sem fruto ou como uma nuvem sem água. Nós temos que estar aos pés do Senhor. Nós precisamos ser conhecidos pelos frutos do dispensar de Cristo, e não por constituições eclesiásticas ou humanas, mas que o Senhor nos ajude, que a sua palavra entre nós triunfe, que o Senhor nos corrija de qualquer deficiência através da sua doce voz, que a palavra do Senhor venha imperar entre nós. Que Deus vos abençoe.